Salve, camaradas! Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Bem-vindo para mais um tempo de Na Jornada. Como é que tá o som aí? Vai dando um toque, você já deve estar no chatzinho aí. Qualquer toque, dica sobre som, sobre imagem, você avisa a gente aí que a gente vai dando uma ajustada. Ajuda a gente a construir esse nosso tempo aqui, tá legal? Suas dicas também sobre qualquer coisa você pode dar que a gente está pronto a receber. Vai preparando já as perguntas, porque hoje, como foi anunciado, e você está vendo aí, a alegria no coração de poder receber Ademar de Campos. O Ademarzão, estava dizendo isso ele fora, aqui, vou dizer na frente de vocês, Ademarzão eu quero muito, desejo muito trazer nesse espaço pessoas que são pessoas que construíram, ajudaram a construir a minha espiritualidade, a minha compreensão de uma vida de caminhada com Jesus de Nazaré. Essa coisa de um jeito de servir a Jesus de uma maneira gostosa, verdadeira, intensa. E esse jeito de servir a Jesus não é uma coisa que eu inventei. É o Espírito Santo de Deus que fez brotar no meu coração, mas ele trouxe pessoas que por meio de música, pregações, exemplos de vida, que são pessoas que eu chamo de construtores e construtoras dessa minha espiritualidade. O Ademarzão é um desses camaradas. Eu, como muitos de vocês, a gente é abençoado pelo Ademar sem ter tanta intimidade pessoal, sem ser esse amigo íntimo. Eu não sou um amigo íntimo e pessoal do Ademar. Eu sou um camarada que tem o Ademar dentro da minha história, por conta das fitas cassetes, dos vinis, dos bolachões e dos momentos de ministração, ele lá ministrando, eu aqui sendo ministrado. Momentos que Deus me deu o privilégio de poder compartilhar o púlpito junto com ele, enquanto ele cantava, eu pregava, ou o inverso. Então, é com uma alegria muito grande no coração e desejando que esse tempo seja um tempo que o Espírito Santo de Deus toque totalmente o meu coração e o seu coração onde você estiver, é que eu dou graças a Deus e dou boas-vindas a Ademar, meu irmão querido, que está aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Essa generosidade sua, que é encantadora, tá bom? Então é um prazer. Você pode já preparando suas perguntas, à medida que você tiver que fazer pergunta ou comentário, você, por favor, manda para cá. Ademar, se a gente tivesse que começar com uma música sua, para a gente poder ter sempre alguns flashes das suas músicas, alguns momentos de suas músicas, qual música que eu acho que qual música que nós poderíamos estar começando essa conversa nossa aqui, sua, para o nosso coração? Músicas que você sabe que todo mundo fala, poxa, talvez, olha, essa música aqui é aquela música que marcou a minha vida em tanto tempo. A minha playlist é grandona. Eu não tenho dúvida. Eu tenho que fazer uma busca aqui. Mas essa música aqui, Deus tem feito uma coisa assim tão interessante. Essas músicas são praticamente domínio público, né? Embora eu tenha sido receptáculo, né? Quando elas foram geradas. Mas essa música, por exemplo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Essa música ela fala de mim, fala de você, fala de você, e porque a nossa relação com Deus, a partir de Cristo, é uma relação de amizade. Ele nos fez filhos, em Cristo somos adotados, né? Temos o Espírito e clama, Abba, Pai. Então, o acesso ao coração do Pai agora é uma realidade viável para todo aquele que
tem um encontro com Cristo, que recebe o impacto, do poder do Evangelho do Reino. E aí as coisas começam a... Mas como é que foi assim o teu encontro com Jesus? Ou seja, esse momento desse impacto extraordinário? Rapaz, a história é um pouco comprida, mas eu vou tentar condensar. Minha mãe, em 1967, ela ficou viúva. Nós somos 5 irmãos. Ela tinha 39 anos, eu tinha 14 na época. E ela entrou em depressão, porque era muito jovem, né? 39 anos é jovem. E meu pai era uma presença, assim, uma figura assim, muito presente. Ele era um policial aqui em São Paulo. Tem até uma praça em homenagem, o nome dele em homenagem a ele. Então, aquele tipo de pessoa que chegava e preenchia o ambiente, muito assim, firme, focado em algumas coisas específicas em relação à família e os filhos. E quando ele morreu, ficou um vácuo muito grande. Nesse momento, Deus usou um anjo chamado Diná, uma senhora cristã, morava ali, vizinha nossa, que semanalmente fazia cultos na casa dela, para ganhar os vizinhos. E naquela noite, minha mãe foi, e aí começou a saga dos campos, né? Porque depois de 3 anos da conversão da minha mãe, eu e meus 2 irmãos, os homens, as meninas já tinham ido, faltavam os 3 homens. Em 74 foi a nossa experiência de conversão. E de lá para cá, é tudo isso que vocês veem e ouvem e a gente compartilha como igreja, né? Então, eu chamo isso de legado. A dona Diná se tornou mãe de 4 gerações. Ai, que sensacional. Porque a minha mãe, eu, meus irmãos, nossos filhos, eu tenho 5 netos. Né? Então, uma pessoa só. Uma pessoa. Uma vizinha. Ilustre desconhecida. Pronto, uma vizinha. Levou 4 gerações para a eternidade. Isso não tem preço. Eu reverencio essa mulher. Sim, que coisa mais maravilhosa. Só não ajoelho na frente dela porque... Claro. Mas ela é nossa mãe, sabe? Então, olha só. E outra coisa que é interessante, a questão do legado, são valores transferíveis, né? E eu tenho a marca de que ela herdou do Senhor. Amor a Cristo e amor por pessoas. Olha que maravilha. Isso nós herdamos. Minha mãe também tem isso. Olha só. E a missionária Mary Johnson, que foi a pessoa que me levou a Cristo no acampamento de jovens, também tem essa mesma identidade. Então isso está impregnado em mim. Amor a Cristo sobre todas as coisas e amor por pessoas. Porque a gente vive num mundo em que você está em contato com as pessoas. E você por ser cristão, você se doa, você se dá, né? Não só como pastor, mas como cristão. Então minha vida, minha caminhada precisando de tudo que isso maravilha. aí. Então eu me considero assim, um homem realizado, minha família, meus filhos, os netos, a igreja, os filhos espirituais, é muita coisa, muita. Essa coisa do legado que né? Uma irmã, uma Diná, simplicidade, abre sua casa. Eu acho que a gente perdeu um monte de coisa boa no meio do caminho. Abre a casa para quê? Para poder cantar uns hinos, para poder orar e falar de Jesus. É verdade. E a vida das pessoas estão sendo impactadas, tocadas, transformadas. E a gente não sabe onde isso vai parar. Aliás, essa é a realidade do reino. Essa coisa do legado, do discipulado, da coisa gostosa mesmo, de esse negócio feijão com arroz, do evangelho, é uma coisa que a gente é apaixonado. A gente curte isso e quer isso. E o quanto mais a gente puder reproduzir isso, a gente vai reproduzir. Quando você lembra e pensa nisso, nessa coisa desse evangelho simples, puro e simples, falando já como C.S. Lewis, né? Você pensa em alguma música e teria alguma fala, alguma coisa também a dizer sobre essa simplicidade do evangelho, que é essa pureza do evangelho, que é esse verdadeiro impacto que o evangelho traz na sociedade? Sempre tem uma música, né? Relacionada com cada passagem, cada capítulo da nossa história. Mas você tocou aí nesse tema da simplicidade, porque eu sou, quando eu leio a Bíblia, eu leio como se tivesse uma lupa, sabe? Uma lupa grande, porque eu sou de detalhes, né? Às vezes uma palavrinha vira uma música. E eu presto muita atenção nas palavras de Jesus. O que ele quis dizer com aprendei de mim, que sou manso e humilde. Um
mundo de competitividade, de competição, com o reforço das redes sociais. O cara se aparece lá, eu sou a voz, eu sou profeta, eu sou semideus, eu sou Jeová Júnior, né? Então eu tenho a palavra, mas espera aí, e Jesus, onde é que ele entra? Pode crer. E eu fui dar uma pesquisada no significado original dessa palavra, manso, humilde. Olha só que definição. É aquele que está no chão, de vez em quando se levanta. Quer dizer, prostração. De vez em quando, mas ele sabe o lugar dele. Perante Deus e a realidade que Deus construiu é prostração. Esvaziamento, entrega. Né? Então, é uma coisa tão simples, né? Aprender de mim, sou manso e humilde. Então, Jesus espera de mim que eu o imite. De questão da mansidão, da simplicidade, da dependência. Veja, né? Eu estou aqui por causa de quê? Porque pessoas chegaram a mim. Então, eu sou fruto do quê? Sou a somatória de pessoas que estavam sempre próximos de mim. Meu pastor, Carlos Alberto e outros amigos, irmãos. Como eu digo, essa música aqui, inclusive, acho que ela define bem essa questão da simplicidade. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, começa com a vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. E eu coisa simples. E você falando disso, da humildade, né, e chão, que bacana definição, porque humildade, chão, e humildade também vem de humus, terra, humus, daí humildade, e Jesus dizendo, olha, eu quero ensinar vocês. E aí Jesus vem e nos chama para o ministério, para a gente poder aprender com ele a fazer isso. E você citou aí seu amigo, seu pastor, seu companheiro de ministério. Como é que é isso que começa esse ministério, esse chamado pastoral, poeta, musical, esse seu lado, né, de saltérios, de textos, de Bíblia, de teologia, essa coisa? Rapaz, tem coisas que é difícil explicar, né? Mas tá dentro da ideia da simplicidade, porque eu acredito que o chamado ele acontece no momento da conversão. Porque o impacto é um romper, né? De uma realidade, de uma dimensão para uma outra. Eu não consigo mais me ver aqui. Eu tinha muita coisa aqui que eu gostava, mas quando eu passei para cá, isso aqui perdeu o brilho dos meus amigos aqui. Olha as minas e tal. As minas, beleza. Deus abençoe as minas, mas agora eu encontrei a mina de ouro aqui, né? Jesus, e tudo vai acontecer no tempo certo. Então, eu entendo que o momento da minha conversão foi realmente algo muito contundente. Eu estava no fundo, a missionária fez um apelo, minha mão subiu sozinha, para voltar na frente, em lágrimas. Um ponto mais, eu tenho a cena na minha mesa, depois de 40 e tantos anos.
Inesquecível. Inesquecível. Aí, a partir dali, com 2 meses de conversão, eu já fui batizado nas águas, fui cheio do Espírito Santo, comecei a compor, foi tudo assim. É mesmo? Eu Que fiz lindo. um curso bíblico de 3 anos, fui aspirante, fui ordenado pastor, as coisas aconteceram muito. Mas eu lembro que eu tinha, assim, muita, sabe, aquela fome, aquela gana. Eu queria ler a Bíblia, eu tenho facilidade para decorar, então decoro os versículos, né? E compõe em cima deles. Então, foi tipo um turbilhão, assim, né? Sabe, o olho do furacão? Sim, Você fica, Você foi, e Deus mandando. Maravilha. E aí, mais especificamente, a minha função pastoral foi definida no momento que eu era funcionário do Unibanco, estava sendo preparado para a subgerência. Aí saí de férias, quando voltei, havia sido demitido. Aí o Carlos Alberto, meu pastorzão, ele disse: Ademar, nós estamos precisando de pastor aqui. Ora aí, pensa aí, busca uma direção. Aí eu saí para um retiro de 2 dias de jejum, pedindo uma palavra. E no segundo dia de manhã, eu ouvi o texto, Gênesis 18. Porventura, esconderia eu alguma coisa a Abraão, visto que ele há de ser uma bênção e ordenará seus filhos nos meus caminhos? Aí eu falei para o companheiro: acabou o jejum, já tem a palavra, botei lá. E isso foi em 1980. E estou aqui agora, colhendo o fruto do que Deus falou. Sensacional. Então, eu acho que a pessoa, aqueles que aspiram ao ministério, seja como pastor, como músico, ministro do louvor, precisa ter um encontro. Não pode ser uma coisa assim: eu fiz o curso, né? Faz curso, faz tudo que você quiser. Mas Deus tem que falar, Deus tem que aparecer para você. Isso aí. A não ser que você queira uma coisa só consumível, corriqueira, sem profundidade, sem consistência, então vai por esse caminho. Mas você quer um negócio duradouro que vai glorificar a Deus? Chão. Joelhão no chão, jejumzão. Se não Mateus sabe... 11:29, primeiro de mim. Pronto. Tem uma pergunta aí, mano? Tem uma pergunta muito interessante do Murilo Albuquerque. Ele pergunta qual o segredo do Ademar para ele conseguir se relacionar e servir tantas expressões diferentes do cristianismo sem que isso gere um conflito em você. Essa pergunta construída, né? Bem preparado. Rapaz, é o seguinte, Murilo, né? Murilo Albuquerque. Murilo, é o seguinte, quando você tem um encontro com Cristo, conversão, ou seja, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo se faz novo mesmo. A mente muda, os valores, renovação, não, transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma, do seu interior. Isso chama-se regeneração. Você passa da morte para a vida. Então é uma nova vida que começa. É uma nova vida, é um novo ser, um novo homem se renova, diz Paulo. Aí os valores mudam, os princípios mudam, as atitudes, as reações mudam. É uma mudança, eu não sei como transformar isso em palavras. Aí você começa a ver as pessoas de uma maneira diferente, como Deus as vê. Né? Por menos que Jesus falou assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, quando esse princípio está bem fundamentado em você, você é levado por ele. Primeira coisa, você tem uma nova natureza. Segunda, você tem uma presença de amor em você. Terceiro, você está disposto a obedecer o mandamento de Jesus. Conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então, por isso que eu consigo, entre aspas, Deus me capacita a ter esse relacionamento franco e aberto com todos os irmãos, independente do credo, da teologia, da doutrina, da liturgia. Porque o que importa são pessoas. Deus não tem compromisso com esquemas e sistemas. Jesus morreu por pessoas, não morreu por prédio, nem templo, nem construção. Morreu por pessoas. Então, quando você está debaixo dessa convicção, gerada por Deus, pela palavra dele, então você passa a amar as pessoas, vê-las com olhos de amor, sem querer mudar as pessoas. A mudança tem que começar em mim. Né? E eu estou nesse processo. A partir do encontro com Cristo, então, a presença de amor, pastor, me capacita a ir para frente, sabe? A ver como Deus quer que eu as veja. Isso. Não é por menos que Jesus falou para Pedro: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Eu chamo isso de credencial verdadeira. Eu fiz um curso, tenho credencial, mas
Se eu não amo Jesus, eu não posso amar pessoas. Tampouco posso cuidar, não posso ser pastor. Condição sine qua non. Você me ama, Ademar? Sim, então, papazinho. Se não me ama, eu simpatia. Então, você não está autorizado coisíssima nenhuma. Mais ou menos isso. Fantástico, porque essa tua fala me faz a compreender o que é que legitima quando a gente canta e quando a gente fala. E como eu preciso tomar cuidado com isso toda hora, todo tempo. O tempo todo. Pronto para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ei, meu, que esse jeito que você está olhando o irmão é o meu jeito? Não, não é. Então vamos resolver, Senhor. Perdão, desculpa aí, foi mal, né? Ademar, você tem, e nós temos entre tantas coisas que a gente poderia conversar do teu ministério, tantas coisas que você... Tem um negócio muito legal que está acontecendo recentemente, que eu acho que a gente pode continuar caminhando, porque eu acho que é o mesmo fio lógico do papo nosso. Você está falando aí sobre se o chamado tem que ter uma pegada diferente, tem que ter um grau diferente, não adianta nada você ficar tendo o tal o curso é importante, tudo é muito importante. Leitura é tudo muito importante, mas um chamado pastoral tem que ter um encontro diferente com Jesus. Uma coisa que marque para você nunca esquecer. Tem que ter alguma coisa. E a gente sabe também que existe um jeito mais... Eu costumo dizer que nós precisamos resgatar um jeito fervoroso de adorar, de pregar, de viver a fé cristã. Uma espiritualidade fervorosa. E quando a gente fala de fervor e fervorosa, a gente que é meio penteca, a gente fala disso claro que a gente puxa a sardinha para a nossa brasa, é brasa mesmo. Então, essa coisa mesmo, tão bonita e tão bacana mesmo, desse fervor pentecostal, e nós estamos tendo a oportunidade de poder pensar nessa história em um dos avivamentos fantásticos da Rua Azusa. Nem todo mundo sabe o que é isso. Conta um pouco essa história e fala um pouco do personagem que você também está fazendo. E vamos chamar a turma para poder ir assistir. Realmente, esse assunto está na pauta, né, desses dias. E está acontecendo aqui em São Paulo um musical chamado Rua Azusa. Alusivo ao avivamento em 1906, que houve ali em Los Angeles, na rua chamada Azusa, através do pastor William Seymour, que foi pastor negro, né? Que foi assim um instrumento, um canal de Deus. Sim. Para interessante que o background da história, ele não estava orando por avivamento. Olha aí. Ele estava orando por justiça social. Ele era filho de escravos e ele cresceu vendo os negros que vinham da África, né? Sendo maltratados, humilhados, espezinhados, e aquilo gerou nele uma indignação, um sentimento tão forte que ele orou intensamente sobre isso. Olha, e Deus enviou o avivamento por causa disso. Orando por justiça social, contra a opressão, contra o racismo, exatamente, contra a xenofobia, exatamente. E aí o Espírito de Deus vem. A igreja era pequena, mas o fogo era enorme. Porque espalhou para a América e para outros países. Sim. E gerou muitos ministérios que existem aí, igrejas pentecostais. Sim, no Brasil. No Brasil. A gente sabe o que foi que aconteceu. Às vezes a gente sabe de onde veio alguns brasinhas que pararam lá em Belém do Pará. Sabe bem de onde que foi chegando todas essas brasinhas que foram espalhadas. Né? Todos eles, de alguma forma, direta ou indiretamente, foram tocados por esse avivamento extraordinário. E Gales também. Né? Sim, sem dúvida. E você está fazendo a que momento da história dele? Porque você aparece lá. Não é spoiler, né, pessoal? Não é spoiler. Mas não é. É só para você saber um pouquinho e você se interessar. E depois dar a dica aí onde é que a gente pode achar. Então, eu estou fazendo a fase dele adulta, né? Morreu com 52 anos. Mas novo, hein? Novo. Novo. E tem também dois jovens que fazem fazendo a fase dele criança, um menino de 12 anos, e o outro, ele ainda jovem, quando ele estava começando o curso teológico e tal, não podia entrar na classe porque ele era negro, ele não entendia aquilo, ele queria, e Deus... Que coisa incrível. Deus E depois o cara já é um pastorzão, de uma forma extraordinária, só colhendo os frutos do avivamento. Né? Exatamente. Que maravilha. E que o Senhor nos... Você sabe de uma coisa que você me conhece, sabe das minhas caminhadas. Eu oro também todo dia
pedindo a Deus perdão pelas injustiças sociais do nosso país e clamando por justiça do reino de Deus no nosso país. E uma das coisas que eu tenho pedido muito, muito, Ademar, e tenho pedido já há anos, é que o Espírito Santo de Deus sopre. Não com conversa mole, que a gente sabe quando é conversa mole, quando é papo furado. A gente sabe quando o fogo é fogo estranho. A gente sabe quando o fogo é fogo estranho. A gente sabe disso. Mas que Deus mande sobre nossa nação um avivamento. Eu peço isso, Ademar. Eu sei que você também ora por isso. E nós vamos continuar orando. E tem coisas por aí. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos estar juntos fazendo Pentecostes Conference e no mês de junho. Depois você se prepare, já tem informações sobre isso. Nós vamos estar dando dicas sobre isso. Isso foi uma coisa que o Espírito de Deus, do nada, de uma conversa sentada aqui num desses estúdios, tocou o nosso coração. E nós vamos continuar orando por isso. E que o Espírito Santo de Deus se manifeste diante de tudo isso que nos afasta e a unidade do Espírito se manifeste entre nós que somos discípulos de Jesus. Inclusive era uma ênfase nas pregações do William. Pronto. Unidade. E que o Espírito de Deus é a unidade do Espírito. Que é um sinal do avivamento. Sinal de avivamento. Se não tá, sem isso. Não, se a gente está separado, um brigando com o outro, arrumando confusão com o outro, e isso aí é tudo, menos avivamento do Senhor e do Espírito. Mas quando a gente está falando sobre isso, antes da próxima pergunta, tem alguma música que agora, nesse contexto do papo do avivamento, ou dessa entrega fervorosa, dessa busca fervorosa, dessa espiritualidade fervorosa, que vem ao seu coração, que você lembra e você poderia tocar agora, pensando nisso agora? Vou caçar uma aqui, são muitas, né? Uma das coisas que o avivamento produz é a exaltação de Cristo. É só ler Atos. Atos dos Apóstolos. Os caras não tinham outro tema para pregar. Esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o ressuscitou, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. O que faremos? Arrependemos. Cada um de vós seja receberemos. Então essa música. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém, aleluia. Exaltemos a Cristo. A Cristo, só a Cristo, só a Cristo. Tudo a Cristo. Aleluia. Exaltado soberanamente. Aleluia. É isso mesmo. Mas me diz mais, Ademar, quando você está nesses momentos de exaltação, de louvor, de adoração, você já tem tantos trabalhos, parece que tem alguma coisa que eu gostaria que você falasse para a gente, mas falasse um pouco sobre essa tua caminhada, esse dom, essa capacidade que Deus deu a você, do seu momento de adoração, de celebração, e de levar a igreja brasileira a adorar, esse desejo que a gente percebe em você, de que a gente faça com simplicidade, mas a gente se derrame diante de nosso Senhor Jesus. Fala um pouco desse trabalho, fala um pouco de toda essa tua caminhada de produção de músicas, de composições e de ministrações. É interessante compartilhar o que eu vou dizer agora. A maioria das pessoas não sabe, nem vocês sabem. Mas antes da conversão, eu era só um ouvinte de música. Eu ouvia muito. Jovem, 14 anos. Naquela época, as bandas daquela época eram Steppenwolf, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, né? Mas você ouvia bem, né? Tava bem servido, né? Muito Led Zeppelin. Então, eu ouvia muito, né? E tinha um grupo de amigos, né? Que hoje seria um chat, né? Isso aí.
forte da gente estar sempre se reunindo na minha casa para ouvir. E eu acho que quando aconteceu o meu encontro com Cristo, todo aquele acervo que já estava sendo construído aqui musicalmente, aflorou de uma forma assim que eu comecei a compor com 2 meses, não sabia nem tocar violão direito, nem sei ainda. E eu e meu irmão inventamos uma afinação, sabe, que só fazia pestana de ponto. De tanta vontade que a gente tinha. Aí eu fui aprendendo com o tempo e continuei compondo. Eu tenho hoje umas 700 músicas. Então, por quê? Porque tinha algo que queimava. Interessante, Levi, que eu não parava assim, agora eu vou compor. Uhum. Eu estou lá lendo a Bíblia, tem um versículo que queima no meu coração, eu ajoelho, começo a orar e vem um tema melódico. Olha isso. Aí, por exemplo, estava orando e veio esse tema. Aí nasce a música. O nome de Jesus é poderoso. Então, primeiro vem a melodia, e aí depois eu construo a harmonia. Então, o que acontece é como se fosse um encontro com a pessoa. Certo. Jesus. Certo. Por isso que talvez, certamente, o impacto, o efeito também é correspondente àquele momento. Claro. Se você é abençoado, imagine eu que recebo da fonte ali. Claro. E dá vontade de deixar o mundo, sabe? Coração queimando. Parece que eu sou transportado para outra dimensão, outra esfera. Não sei explicar isso. É muito forte. Coração queimando, queima os corações. Exatamente. Outra coisa, se é fast food, tem um negócio que... Nada... Você come um negócio de fast food, você vai fazer o cara ter a experiência de fast food. Quer ver um exemplo? Essas músicas que a gente canta, eu cantei aqui, são músicas de 20 anos. É isso aí. Mas elas estão atuais. Queima o coração agora aqui, a gente está cantando aqui, está se emocionando, eu e você. Pois é. Então, não tem regra. Deus não tem configuração para Deus. Não tem como formatar. Não, agora... Uma vez um cara falou, você tem que fazer a sonoridade do mundo, mundial, o som do momento. Eu falei, como é que é então? Eu não soube explicar. Eu falei, então, quer saber? Vou ficar com arroz com feijão aqui, o negócio... Esse negócio de estética é legal, performance, eu não tenho nada contra, eu trabalho com gravação, então eu procuro evoluir, mas isso não é o que determina, sabe? Você fazer um som assim, você tem que usar pads, tem que usar efeitos. Tá bom, vamos usar, mas se não tiver Deus, se tiver fogo, não vai rolar, né? Então, por exemplo, esse trabalho aqui chama-se Legado, 40 anos. Isso aí é. Legado por quê? A história que eu acabei de contar, da minha conversão, da minha família, que nós recebemos. Hoje nós somos uma família sacerdotal. Tem 4 pastores na família. Minha mãe, eu, um irmão, que mora no interior, e o meu filho mais velho, o Rodrigo, que é pastor na Finlândia. Olha isso. Ele é casado com uma finlandesa e nasceu uma igreja de finlandeses pastoreada por um brasileiro. Olha um negócio desse. Que coisa impressionante. Ó, legado, a fonte. A fonte que veio lá de trás. Então, o que eu fiz? Eu gravei 3 DVDs. Não se grava mais DVD, hoje é tudo streaming. Mas eu tô na velha escola. Boa. Porque em grande parte das pessoas que me ouvem já são dos 30 para lá. Isso. Então eles ainda ouvem, querem ver. Então eu gravei 3, loucura. O primeiro chama-se Igreja no Lar. Porque a minha história começou num culto, né? Sim. A partir disso, o legado da dona Diná, minha mãe começou a fazer culto na casa dela. Eu, quando me converti, também culto na casa dela. Meu filho também. E hoje virou igreja. Então, pronto. Então, o DNA de igreja celular está dentro de mim. Igreja no Lar é o primeiro, igreja no templo, onde eu me fiz, me casei, então reverencio isso também. E igreja na rua, porque eu sempre fiz trabalho de rua. Uma vez eu fiz aqui na Zona Leste, na ZL, Nossa ZL. Na danceteria Toco, não sei se você conhece. Opa! É antiga, né? É a maior da América Latina, né? 95. Foi o dia que mais encheu, né? Tinha 3 mil dentro. Mas porque foi uma visão que Deus me deu que eu tinha que ganhar. Corajosa também, né? Porque quebrou muito preconceito ali, né? Pois é, imagina. Depois ninguém mais fez nada. Pois é. As igrejas quiseram, umas quiseram comprar essa cidadã aí. Isso aí. Outros quiseram fazer. Fechou. Deus tinha um plano para ele. Tinha alguma coisa. 12 jovens se converteram naquela noite. Então, essa foto que você está vendo aqui é do
Olha lá. Igreja na Rua, isso aqui é a Praça Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo. Feito teatro municipal, nós gravamos lá. Músicas para evangelizar, para profetizar, oramos lá, fizemos 2 horas. Que maravilha. A banda no chão, nada de palco, Olha só. para ficar no nível das pessoas. Sensacional. E foi uma experiência marcante. Então, é isso, meu amigo. A gente acha isso daí em que espaço? Meu site Tá. é www.ademardecampos.com.br. Vamos colocar isso aí depois aí para os Deixar nos comentários. Lembrando que o meu Ademar tem um H depois do D. Quando eu falo tem H depois do D, o cara põe primeiro o H. Porque eu não sei. Porque, mano, é H depois da letra D. Não é HD, é DH. Mas tinha uma pergunta aí? Tem. O Edilson Sabino, ele comentou aqui: gostaria que o pastor Ademar Campos deixasse uma mensagem para essa nova geração de adoradores ou levitas, pois o pastor Ademar é e sempre será uma referência na música cristã do Brasil, pois estamos vivendo um tempo de desequilíbrio espiritual e a área do louvor é uma delas. Eu queria que você deixasse um recado para essa galera nova. Pessoal, só teólogo fazendo perguntas. Só teólogo. Mas esse assunto ele é muito apropriado, questão das gerações e como isso deve ser manejado e conduzido, porque realmente eu tenho uma grande preocupação com o pessoal, os novos que estão chegando, porque aquela figura do boi velho, do boi novo, né? Um tem a experiência, o outro tem a força. Então, há um discurso velado aí de que agora, esse momento é o momento da nova geração, nossa vez, aquilo. A outra já foi, já fez. Respeitamos, agradecemos, mas... São bacanas, mas dá licença. Mas eu quero dizer que esse pensamento não bate com a Bíblia. Ou a gente vai ser bíblico, ou a gente vai ser ativista, ou idealista, sei lá o quê. Por que não bate com a Bíblia? Porque a Bíblia diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E a aliança que eu fiz com Abraão, Salmo 145, a prescrevi a 1000 gerações. Os jovens terão visões, os velhos sonharão. Está mencionado em Joel, repetido em Atos 2. Então eu sempre procuro dar respostas baseadas na Bíblia. Mas a minha opinião é uma opinião. Mas a Bíblia encerra a discussão. Então o que eu sou? Hoje em dia, o que está acontecendo, eu tenho transitado no meio da meninada aí. O convite deles mesmos, a nova geração. São pessoas sérias, pessoas de Deus. Isso é indiscutível. São influenciadores demais. Sim. Eles têm muitos seguidores. E graças a Deus eu tenho tido essa acessibilidade, né? Eu creio que é gerada por Deus, né? Eles entendem, reconhecem a nossa história e tal. E eu procuro assim ser flexível, maleável. Né? Não sou assim, chita no assunto dele. Agora a adoração é assim, eu sou mais velho, todo mundo aí, baixa a orelha aí. Eu não vou por esse caminho, primeiro porque eu tenho filhos moços. E eu convivo com eles, com os amigos deles há 200 anos. Né? Então eu conheço um pouco o que é um jovem. Eu já fui líder de jovem, líder de banda. Então eu transito, eu convivo com essa turma. E tem sido muito saudável esse relacionamento, esse trânsito livre, de lá para cá, daqui para lá. Então o meu conselho é que nós simplesmente coloquemos em prática o que já foi estabelecido por Cristo na cruz. No seu corpo, diz Paulo aos Efésios, no seu corpo, Jesus, preste atenção nisso, desfez as inimizades, fazendo surgir um novo homem e derrubou o muro de separação. Então, a unidade já foi feita na cruz. O que eu tenho que fazer? Obedecer. Eu tenho que amar o adolescente, a criança. Aliás, uma coisa interessante, meu amigo pastor, é a minha identificação, meu link com criança. Eu sou um homem de 66 anos. O que eu tenho a ver? Minhas unhas não têm a pena infantil. Mas o pai veio assim, meu filho não deixa tirar o exaltado da minha. Por quê? Se não vos tornardes como um desses pequeninos, de modo algum entrareis no reino. Então, os grandões, os sabidões aí, vamos fazer o que Jesus mandou. Né?
os mansos e humildes, nos tornarmos como da boca dos pequeninos, dos que mamam, eu suscitarei o perfeito no mundo. Eu costumo dizer que os meus melhores professores são as crianças, porque eles são ingênuos, não são críticos, não são pedantes como os adultos, e o reino dos céus pertence a eles. E deixar eu não. Mas você fala o que você quiser. Agora, uma coisa que é legal, eu ouvindo aqui você... Muita dica foi dada só nessa conversinha agora, só nessa última aqui. E hashtag fica a dica. Para mim, para todos nós. Agora, uma coisa que é impressionante é o que ele diz e que eu acredito totalmente é o seguinte, é que a minha mensagem ela só está sendo uma mensagem que realmente está chegando onde tem que chegar quando os velhos, os irmãos mais idosos, eles estão entendendo, captando e me abençoando. E quando as crianças estão também prestando atenção. Então, se a minha pregação não for uma pregação, meu louvor, minha música, minha ministração, não for uma ministração, seja cantado, pregado, seja o que for, não for uma ministração que faz com que, ao mesmo tempo, a pessoa, o vovô e o netinho, se desejem profundamente ficar perto de você, enquanto você ministra, olha, você está correndo um risco sério. Eu não estou dizendo que ferrou tudo, não. Porque Deus é misericordioso. Você está correndo um risco muito sério. Muito sério. Então, é isso aí. E outra coisa, aprender. Essa coisa que você falou, né? Aprender com as crianças. Aprender com as crianças, aprender com o vovô, aprender com o netinho. Gente do céu, que Deus nos ajude. Voltamos ao papo do começo da conversa. Aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Ai, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Isso que você trouxe agora para nós aqui, Levi, me fez lembrar do Atos 2:6, que é um versículo, aquele negócio que eu falei para vocês, eu leio a Bíblia com lupa. E o que eu vi lá? Já li tantas vezes antes, mas eu sou o cara que volta nas leituras. Vindo aquele som do céu, diz o texto, ajuntou-se uma grande multidão. Opa, isso tem a me dizer. Tem a me dizer o seguinte, que se eu tenho o som do céu, eu sou um ajuntador. O som do céu é agregador, não é sectarista. Não, meu nicho é só, não, meu nicho é só a meninada, meu nicho é só os velhos. Não, o meu nicho é o som do céu. Que agrega todo mundo. Agrega todo mundo. Isso vale para a pregação também. Lógico que vale. É só música. Imagina, se o som do céu, em pregação, ou seja o que for, a inspiração, a grande sacada, a grande ideia, o grande texto, a grande pregação, o grande tema, a grande exposição bíblica, o grande louvor, a grande seja o que for, sei lá o que for essa grande, ele vai falar assim, puxa, mas eu não sei se é um som do céu. Presta atenção, está agregando ou desagregando? Exatamente. Se estiver desagregando, eu já fica tranquilo, porque já descobriu que não é o som do céu. Está desagregando, não está fazendo. Então você cai de segundo céu. Sei lá do que céu da boca de uma onça, sei lá de onde. Céu de todos os principados. Potestade. Que Deus nos livre, né? Mas nós estamos indo para o final e eu queria te falar assim, quando a gente bate um papo como esse aqui, que a gente sente mesmo que foi preparado essa conversa é uma conversa que vai ficar gravada aí para o pessoal ouvir depois e tudo. Fica. Depois a gente vai mandar para você também, vamos distribuindo. Uma coisa que o meu desejo e o nosso desejo é que nessa nossa conversa aqui, que já, durante tudo que está acontecendo, a presença de Deus, a emoção que estamos tendo em conversar sobre coisas simples, músicas já conhecidas, bater papo sobre o feijãozão com arroz, né? Um desejo mesmo de que uma última música fosse a nossa ministração vinda do Senhor por meio de você, Ademar, querido, porque eu acredito mesmo que nós, discípulos de Jesus, fomos chamados para ministrar libertação, cura e perdão. Os discípulos de Jesus tiveram autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades.
e fala assim, olha, perdoa, porque quem vocês perdoar será perdoado. Quem não perdoar, então vocês estão aí para ministrar libertação, cura e perdão. Então que isso seja uma verdade para nós que aqui estamos agora, você que está assistindo aí, e você que vai assistir depois. Tudo que aconteceu aqui, mas com essa última canção e essa última palavra do pastor Ademar, o meu coração e o seu coração seja alcançado por libertação, por cura, por perdão. Eu creio nessas coisas. A gente continua acreditando. Isso aconteceu conosco. Não é? A gente acredita nisso, a gente experimentou isso e a gente crê nisso. Então, Ademar, com você, a última canção, as palavras para encerrar esse nosso tempo aqui. Então, me veio à mente aqui um texto de Isaías 43, 1. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Que te chama pelo teu nome. Tu és meu. Esse texto me impressiona, pai. Porque embora especificamente para Israel, Jacó, figura do povo de Deus, mas você pode tomar para você também. Porque as palavras finais, te chamam pelo teu nome, e tu és meu, se aplica a qualquer pessoa. Deus conhece você como ninguém mais. E ele reforça para você essa mensagem. Você é meu. Você não é da sua esposa, não é dos seus filhos, você não é da Ibab, você não é da teologia. Você é meu. Criei você para mim. Então, esse princípio tem norteado a minha vida, meu pastor. Desde que meus olhos, do dia que os meus olhos foram abertos para entender que Deus me fez para Ele. O Espírito de Deus arde em ciúmes. A amizade comum, a inimizade comum. Então, eu faço disso quase que uma confissão diária. Senhor, eu estou aqui hoje, nessa manhã. Que as suas misericórdias, Senhor. Eu quero dizer mais uma vez que eu sou teu. Amém. Eu vou dobrar meus joelhos aqui para dizer que eu estou me entregando de novo, Senhor. Eu faço isso. Amém. Sabe? Porque é isso que me mantém. É isso que me garante. Eu dizer para mim mesmo, querer, sabe? Pode crer. Eu dizer para Ademar, você não é de você. Você não é da música, você não é do louvor, você é do ministério. Você é do Senhor que fez você para Ele. Sim. Deus fez você para Ele, moço, moça. Senhor, senhora. Não sei o grau da sua dificuldade, da sua luta, da sua dor, mas experimente exercitar a sua fé nessa base bíblica, nessa verdade do Senhor. Deus fez você para Ele. Você é dele. Ele enviou Jesus por causa disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Porque Ele estava olhando para você, estava pensando em você, em mim, em cada um de nós. Não se esqueça disso. Vai acordar amanhã pela manhã, lembre-se, eu sou dele. Vai fazer toda a diferença. Verdade. E nada melhor do que usar a cor. Grande Sempre, amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Obrigado, Obrigado. Ademar, querido, Obrigado, pastorzão querido do coração. Que bom, bom demais, né, gente? Bom demais, hein? Bom demais. Eu sei que você está acompanhando aí, que tudo isso que Deus falou comigo e com você hoje reverbere. Sabe, sim, passe isso para alguém hoje. Ou até amanhã. Tudo que você ouvir de Deus não fica só com você, não. Passe para alguém. A gente às vezes fica usando esse celular para poder passar tanta coisa que não tem nada a ver. Passa alguma coisa que Deus falou com você agora, hoje, nesse momento. Assim, Deus falou comigo em tal momento, assim. E eu estou repassando para você. Passa para alguém, passa para frente, passa para adiante. Eu costumo dizer para um pessoalzinho que eu discipulo, falo assim, você aprendeu um princípio de Jesus hoje. Você tem até a semana que vem, quando a gente se encontrar de novo, para poder passar com alguém. E se você tiver passado, não encontrou ninguém, mano, tu tem cachorro em casa, fala pro teu cachorro e abençoa o teu cachorro. Então, essa coisa do discipulado e o que de mim ouvistes na presença de muitas testemunhas,
transmite a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transmitir aos outros também. Ah, meu filho, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus abençoe você, me abençoe, nos abençoe. Ele já tem nos abençoado, como a bênção que nos abençoa, a gente abençoa você. A bênção que Deus te abençoa, Ele nos abençoa também. E que Deus nos guarde. Pastor Ademar, muito obrigado. Você ministrou na minha vida hoje, ministrou no meu coração mais uma vez. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Um abraço.